Apresentação aí, né? Sim. Sim, então vamos lá. Meu nome é Adriana, sou enfermeira. Atualmente estou na UTI médica, mestrando em saúde coletiva pela Universidade Federal de Goiás, especialista em pediatria, neonatologia e saúde da família. Eu queria parabenizar, primeiramente, antes de iniciar, as enfermeiras, a Raquel e a Fernanda, por essa iniciativa de ter pensado nesses treinamentos e o quão importante é para a gente, tanto para quem está entrando, como para quem está iniciando agora. Eu falo isso até por experiência própria, porque quando eu iniciei na UTI, eu não tinha experiência, eu comecei na UTI cirúrgica, então a gente fica um pouco perdido em relação a rotinas, a capacitações, treinamentos, os POPs, os próprios protocolos da UTI, então a gente fica bem perdido, e é tão importante que esse processo seja realizado, eu acho assim, não só agora, mas que ele permaneça, perpetue e aconteça várias outras vezes. É uma forma de ajudar melhorar a nossa qualidade da assistência ao paciente, promovendo práticas promovendo, sim, uma capacitação da equipe e umas práticas mais seguras. Então, assim, eu vejo isso como uma coisa de grande importância para nós e para a assistência que nós vamos prestar. Até quando eu iniciei, eu senti falta dessas capacitações, de treinamento, porque realmente a gente inicia, igual eu formei há mais ou menos, vai fazer 10 anos no próximo ano. Então, assim, eu não tinha a experiência, nunca havia trabalhado em UTI, eu sempre atuei na atenção básica, na parte de gestão e de assistência também, mas seria uma assistência diferenciada de um paciente crítico, né, paciente grave. Então, assim, a gente sente realmente a necessidade de ter ações como essa. Então, eu queria dar parabéns para as idealizadoras, né, para a Raquel, para a Fernanda, e falar que eu achei muito, muito interessante essas capacitações. Além do que faz com que nos atualizemos mais ainda e possamos prestar uma assistência cada vez mais qualificada. Hoje eu estarei tratando da temática do controle e avaliação da dor, que é um tema que nos faz até refletir sobre qual profissional, antes até de entrar nas definições, nas mensurações, nos faz refletir sobre qual profissional nós estamos sendo. Se é aquele profissional que a gente deseja que nós mesmos estivesse lá, ou algum familiar nosso tivesse sido tratado por nós, ou não. Se a gente realmente considera a dor do paciente como algo importante, ou se a gente vira e fala assim, não, é aquele paciente chato, poliqueixoso, que ninguém aguenta mais, é aquele lá, não vou nem chegar perto. Então, isso nos faz refletir. A temática em si, por ser uma experiência sensitiva, emocional, que considera relatos verbais ou não verbais também, que a gente vai ver, né, parte da comunicação não verbal, nos faz refletir sobre isso. Como a gente age e atua durante uma avaliação de dor, como a gente controla a dor desse paciente que está adentrando num ambiente hostil, o qual ele nunca vivenciou, ele sai da casa dele, às vezes ele já é portador de alguma doença crônica, já sente uma dor crônica, por exemplo, e aí ele chega numa UTI, unidade de terapia intensiva, ele se vê num ambiente mais hostil, onde ele não conhece ninguém, ele é manipulado toda hora, e se esse paciente também tiver inconsciente, a gente também tem que pensar, ou sedado, a gente tem que pensar como a gente controla a dor desses pacientes também, como a gente avalia. Por isso que existe vários instrumentos de avaliação. Se eu fosse citar todos aqui, a gente ia ficar quase que o dia todo. Eu selecionei os mais utilizados, os validados, aqueles que têm estudos já com comprovação da eficácia, da funcionalidade deles, mas mesmo assim, ainda tem estudos que apontam que nenhum se sobressai sobre o outro, que a melhor forma da gente verificar, avaliar a dor de um paciente seria realmente com a avaliação integral daquele paciente, perdão,
avaliando uma boa anamnese, quando possível, um exame físico, e implementando essas escalas de dor, tá? Na UTI, nós já realizamos essa avaliação da dor, tem até na folha de sinais vitais, mas seria necessário a gente aprofundar mais ainda na questão dos instrumentos já validados, já traduzidos para o Brasil, para poder estar fazendo uma avaliação mais adequada, porque inclusive, nosso código de ética fala quão importante é o tratamento, escutar a dor desse paciente, fazer essa avaliação, escutar o paciente, entender o motivo dessa dor e tudo. E aqueles pacientes que não podem falar, também existem escalas, que eu vou falar mais à frente, para avaliação da dor. A definição. A definição da dor, ela está passando por uma revisão, agora em 2020, o Instituto Americano de Estudo da Dor está realizando, na verdade, uma força-tarefa para poder mudar esse conceito de dor. E eles lançaram até um artigo, publicaram esse ano, no começo do ano, sobre essas variações e adequações do novo conceito. A dor é considerada o nosso quinto sinal vital, ela é uma experiência sensitiva e emocional desagradável e associada ou semelhante àquela associada à lesão tecidual real ou potencial. Antigamente, as outras definições que a Instituto trazia era falando que ela é ligada apenas à lesão tecidual. E a gente tem outros tipos de dor, e agora que estão sendo evidenciadas, estudadas, como fibromialgia, dores lombares, cefaleia, que algumas vezes não está associada à lesão tecidual, que quando vai fazer exames clínicos, exames laboratoriais, exames de imagem, percebe-se que não existe uma lesão ali, mas que o paciente mesmo assim queixa dessa dor. Então, estão tentando mudar essa definição para que não fique só assim, mas o paciente não tem dor. Não existe uma lesão potencial, ele não tem um agravo, ele não tem nada. Por que ele está queixando de dor assim? E às vezes isso era até menosprezado. O paciente mesmo com fibromialgia, quantas vezes falando agora da parte de experiência da atenção básica, a gente recebia muitos pacientes assim, a gente escutava alguns profissionais falando assim, essa pessoa reclama demais, toma um monte de remédio para fibromialgia, isso é tudo psicológico, mas a dor também é psicológica, a dor também traz experiências de vida. Então, é importante a gente nos atentarmos a essa experiência. A dor, ela é considerada em 4 dimensões. Então, existe a dor física, uma dor que tem que ser levada em consideração a parte social, espiritual, psicológica. E pensa para um paciente que está dentro de uma unidade de terapia intensiva, com um ambiente totalmente diferente, onde ele tem a privacidade dele, de certa forma, invadida, com inúmeros procedimentos ali. Então, para ele, essa dor ainda abrange essa mudança de ambiente. Quão importante e quanto isso atinge a parte psicológica dele, a parte social, por estar afastado de familiares, parte espiritual, além da parte física também. A definição de dor, ela tem que ser definida, anotada, observando alguns critérios, como início da dor, qual local, o tipo, a intensidade, quando o paciente pode descrever, a descrição, de quanto em quanto tempo acontece, a periodização, os fatores que melhoram ou pioram essa dor, a descrição da intervenção realizada e a reavaliação. Essa reavaliação é muito importante que façamos após alguma medida, que seja farmacológica ou não farmacológica, que ela seja reavaliada após 1 hora, essa dor, e seja anotada. A gente, como enfermeiros, técnicos de enfermagem, equipe de enfermagem, sempre tem que pensar nessas anotações, não só na ficha de sinais vitais, mas como também no relato, no prontuário do paciente, a gente tem que relatar tudo isso, porque a nossa ficha de sinais vitais vem só com aquela intensidade de dor, a gente numera e pronto, mas é importante que ela seja relatada observando tudo isso. Qual local, o que se fez para melhorar ou piorar, qual período que piorou, qual que foi o tipo dessa dor, a intensidade.
E aí, devemos, como profissionais, pensar nas 3 perguntinhas básicas para nos direcionarmos. Qual a extensão e magnitude da doença ou do sintoma apresentado, quando ela está relacionada a alguma doença, né? Como eu já falei, ela também envolve outros fatores, experiência de vida também. Como que ela vai interferir na vida desse paciente, as limitações impostas por ela, não só para o paciente que está vivenciando na sua casa essa dor, mas para aquele paciente que está na UTI também, vou trazer dados mostrando os danos que a gente pode ter após uma internação dentro de uma unidade de terapia intensiva e os dados que os estudos trazem para a gente, baseados em evidências, que esses pacientes apresentam após as altas das unidades hospitalares, unidades de terapia intensiva, das limitações que impõe a eles depois, tá? Reduzindo a qualidade de vida. Quando e como os sintomas podem estar sendo alterados por aspectos sociais, emocionais ou comportamentais. Aí eu trouxe até um desenho onde o médico vai fazer a anamnese ali do paciente, explicar o porquê da dor dele. Aí ele fala, a dor da sua perna direita é devido à sua idade. Aí ele questiona, interessante, né? Não, a outra tem a mesma idade e não tá doendo. Então, assim, a gente tem que pensar em algo a mais do que a localização dessa dor. Ah, tá, ou fatores ligados à idade, porque tem inúmeros fatores de risco que eu vou estar falando para vocês também mais à frente. Esses dados foram retirados de alguns artigos mais atuais, e eles referem que 82% dos pacientes que estiverem em unidade de terapia intensiva lembraram da dor e desconforto associado ao tubo orotraqueal. 77% deles lembravam de sentir dor moderada a intensa nesse período de internação. De estresse pós-traumático após alta hospitalar. 21% exibiram menor qualidade de vida relacionada à saúde após alta. E eles ainda trouxeram que menos de 50% dos pacientes realizam essa avaliação sistemática da dor. Às vezes, ela é até realizada, mas não de forma sistemática. Você ali não avaliou e tal, eu acho que esse paciente está com dor tanto. Por isso que é muito importante também todos da equipe participarem das reuniões multi, porque faz uma avaliação ali com o técnico de enfermagem que está bem à frente dessa assistência, que fica o tempo todo ali, ele consegue verificar durante os cuidados ali expressões mínimas que podem estar resultando ou indicando uma dor maior. Então, é muito importante essa participação, porque pode estar, até uma das perguntas que tem na avaliação é sobre essa dor. Então, a gente pode ter uma noção maior de como o paciente está se sentindo e como a gente pode fazer para estar tratando essa dor, e fazendo o manejo correto e adequado dela. Os fatores de risco. Eu fiz uma nuvem de palavras com os fatores de risco, começando com o que foi mais pontuado em alguns artigos e vai reduzindo. A comunicação prejudicada, ela foi relatada na maioria dos artigos que eu fiz a leitura como um fator de risco que pode influenciar e aumentar esse problema. Por quê? Porque o paciente que não consegue se comunicar, às vezes a dor dele é um pouco menosprezada, por a gente não considerar a comunicação não verbal, algumas faces de dor que ele faz, movimentação e tudo. O estado mental alterado é outro fator de risco, a ventilação mecânica, os dispositivos invasivos, a imobilidade, os procedimentos realizados, a alteração do sono, e aí veio outros como comorbidade, a idade mais jovem, geralmente o jovem, por não ter uma experiência tão grande com a dor, não ter lidado com tantos procedimentos, é uma coisa, os estudos relatam que ele tem maior propensão de queixas álgicas, a ansiedade, a depressão, seja ela antes ou durante a internação, o histórico de cirurgias, né, também pode influenciar. Quanto mais aquele paciente passa por procedimentos, ele pode sentir também algumas dores, já relembrando dores antigas, uma dor que a gente fala de memória mesmo. A classificação. Ela é uma dor, pode ser classificada em aguda e crônica. A dor aguda, ela é considerada como um mecanismo de defesa a agressões
com a liberação de catecolaminas endógenas que atuam no sistema nervoso. Então, essas catecolaminas, sempre que houver uma agressão ali ao corpo, seja uma lesão tecidual ou potencial lesão, elas são produzidas e seria como se fosse realmente esse mecanismo de defesa. Por algum ataque ali. E os efeitos da produção, dessa liberação dessa catecolamina, são efeitos como taquicardia, aumento do débito cardíaco, degradação muscular, hipoglicemia, hipoxemia, lipólise e ansiedade. Então, muitas vezes a gente olha os sinais vitais ali, ele não é considerado como um fator mensurável de dor, mas ele dá pistas. Então, o paciente está taquicárdico, né, ele está ali com uma pressão um pouquinho descontrolada, ou até muito. Então, pode estar relacionado, sim, à queixa álgica, tá? E as complicações principais num pós-operatório imediato, que são as primeiras 24 horas ali, seria desidratação, uma deambulação prejudicada, o risco de tromboembólicos e riscos infecciosos. Os riscos infecciosos se devem principalmente à queda da imunidade, né? O paciente já está naquele ambiente hostil, tudo afeta a imunidade ali, já tem vários micro-organismos circulando naquele ambiente, e ainda vem a questão dor também, que degrada mais ainda o nosso sistema imunológico, as nossas defesas. A dor crônica, que é uma dor mais constante, ela é recorrente, às vezes nós já recebemos pacientes que vivenciam essa dor crônica já, eles chegam na UTI até falando, não, eu já estou acostumado, eu tomo na minha casa isso, isso e isso. Ou se não, nós até tivemos uma paciente idosa que ela já chegou falando, olha, eu já tomo morfina, na minha casa é assim, 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 ou eu tomo isso, aquilo, então ela já sabe até o momento ali, de tanto que ela já está acostumada com essa dor. Ela não tem um término antecipado ou previsível, ela tem uma duração, só que no caso desse previsível, a maioria dos pacientes que já tem essa dor crônica, eles conseguem ter essa previsão, sim, porque eles têm uma memória de dor, não que a dor esteja acontecendo naquele momento, mas antes que aconteça, eles já estão buscando a prevenção ali daquela dor, tá? A duração maior de 3 meses, ela influencia na qualidade de vida da pessoa, prejudica habilidades funcionais, habilidades básicas ali, como ir ao banheiro, como cuidar de uma casa, como lavar uma louça ali, é prejudicial já. Ela é muito comum em pacientes terminais, muitas vezes são direcionados, né, para cuidados paliativos, e o seu tratamento visa a prevenção dessa memória de dor. Então, um tratamento pautado mais para prevenção mesmo, com intervalos regulares, tá? Os tipos, a tipologia dessa dor. A gente tem a somática, que é relacionada a dores na superfície corporal, que tanto a somática como a visceral, ela vai estimular os nossos nociceptivos, né, os nossos receptores de dor. Então, como eu falei, tem a liberação da catecolamina, que vai estimular exatamente esses receptores de dor, tá? E temos a dor neuropática, que é uma disfunção crônica no sistema nervoso, e ela pode ser sentida mesmo distante da lesão ou da doença do sistema nervoso, tá? Temos também a dor nociplástica, que é uma nocicepção alterada ali, como no caso da fibromialgia, né, que eu já falei, a dor lombar, cefaleia, e aí não existe uma evidência ali de lesão que provoque esses nociceptores periféricos, ou uma doença ou lesão no sistema somatosensitivo. Então, não existe algo que possa explicar essa dor, mas o paciente está relatando essa dor. E é por isso o quão importante escutar um relato de um paciente também, que seja ele verbal ou não verbal, porque às vezes o paciente está falando que está tudo bem, mas está com aquela face de dor ali, por isso que existe escalas que avaliam até essa questão da face, que eu vou trazer mais à frente. Os instrumentos de mensuração da dor. Os principais métodos utilizados são as respostas fisiológicas, a observação do comportamento e a descrição verbal ou escrita dessa dor, e as variáveis associadas a esta. As escalas que nós temos disponíveis são unidimensionais, aquelas que vão avaliar só assim. A intensidade dessa dor é de quanto?
ou se não com termos. Você sente dor? É moderada? É muito? Como é essa dor? E as multidimensionais. As multidimensionais, eu não vou trazer, vou trazer só uma para vocês verem como é que é o instrumento de coleta, mas ela existem várias escalas, assim, já validadas, que é o inventário breve de dor, prontuário de percepção da dor, escala de avaliação da dor relembrada, tem o questionário de McGill, de McGill, tem várias outras escalas que são multidimensionais. Essas escalas, além de trazer essa intensidade da dor, ela vai trazer, sim, qual horário você sentiu piora, quando você iniciou o tratamento. Quer ver? Eu vou passar uma aqui só para vocês verem. Esse é o modelo do inventário de breve de dor. Tem quantas vezes a pessoa sentiu dor, ela aponta no bonequinho onde dói mais, com o xizinho ali, e ela vai circular se essa dor ficou pior nas últimas 24 horas, se ela ficou mais fraca nas últimas 24 horas, o que melhorou a média dessa dor, o número de dor que ela está sentindo naquele momento, o tratamento, medicação, qual é o nome, frequência e quando iniciou. E nas últimas 24 horas, com tratamentos, melhorou de 0 a 100%, ele vai marcar também, vai poder estar nos falando, como essa dor vai interferir na vida dele. Se interferiu no humor, na atividade, na habilidade de caminhar, no trabalho, no relacionamento interpessoal, no sono, porque tudo isso a dor pode estar influenciando. Então, o paciente pode estar falando se interferiu completamente ou não interferiu em nada. Igual relacionamento com outras pessoas. A pessoa que está com dor ali, ela está mal-humorada e tudo. Então, às vezes, pode interferir muito, né? O trabalho também, essa dor tem interferido, qual quantidade? Então, isso aqui é um modelo utilizado, uma escala, que é o inventário breve de dor, é uma escala multidimensional. É um dos modelos que nós temos disponíveis, que é muito utilizado em pacientes com essas dores crônicas, ou se não a dor nociplástica, que é no caso da fibromialgia, ele vai relatando ali a vivência dele com essa dor. As unidimensionais. A gente tem a escala verbal numérica, de 0 a 10, onde 0, uma dor fraca, a 10, uma dor insuportável. Tem a escala numérica visual, onde o paciente também tem essa escalinha, ele vai pontuar ali se é de 0, 1, 2 e assim vai. Então, a ausência de dor 0, 5 a dor moderada e 10 a dor máxima. Uma muito usada, principalmente em estudos, é essa EVA, que é a escala visual analógica. Ela não tem a numeração, é uma régua de 0 a 10 centímetros, o paciente vai assinalar ali onde que está o nível dessa dor, tá? É importante que essas escalas, ao ser aplicada ao paciente, ela tem que ser muito bem explicada, porque às vezes você dá uma reguinha ali, o paciente vai avaliar a sua dor, além de vir acompanhado da anamnese também, fundamental, né? Exame físico. Aí, quando você vai distribuir uma escala dessa, o paciente vai marcar ali, achando que o marco 0 é com muita dor. Então, a gente tem que explicar bem para esse paciente como que funciona essas escalas. E a escala de categoria de palavras, que é sem dor, dor leve, moderada, intensa ou insuportável. Não trouxe aqui, mas tem a escala de face, muito aplicada, principalmente em unidades que atuam com crianças, né? Então, tem as faces, tem até os bonequinhos ali, o pessoal, para ficar mais uma coisa mais lúdica, coloca a carinha da Mônica ali para a criança definir. E para eles também observarem como é que está aquela face da criança. E aqui, para a gente, as mais importantes, que são as escalas comportamentais. É igual eu falei, nenhuma sobrepõe a outra, mas a escala comportamental, para nós, é a escala que avalia o comportamento, né, logicamente. É uma escala que vai avaliar face, movimento, ventilação mecânica. Então, é para o paciente que não pode verbalizar a queixa álgica, mas que ele vai dar algumas pistas ali para a gente conseguir identificar. Então, a gente tem a escala BPS, que é a escala de dor comportamental, e a escala CIPOT, as principais, que é a observação da dor do cuidado crítico. Eu vou trazer as duas aqui com maior detalhe, tá?
Essa escala já está adaptada para o Brasil, tá? A escala do BPS, ela já foi traduzida. E aqui tem as pontuações, com score ali variando de 12 a 3. 3, mínimo de dor possível, e 12, o máximo de dor, tá? O que nós vamos avaliar, que pode ser realizado dentro da nossa UTI mesmo? Uma avaliação, e na verdade, a gente até realiza, mas às vezes não de forma tão sistemática, olhando a escalinha ali, mas já é realizado. A expressão facial, se o paciente está relaxado, contraído, com abaixamento da pálpebra, fica um pouquinho mais baixinho ali, você sente um pouco que ele está forçando ali, que está com um pouco de dor. 2, completamente contraído, com os olhos bem fechadinhos. 3, e com contorção facial, aquela careta ali. 4. Então, a contorção facial, às vezes, ela vem até com um pouquinho, os lábios um pouco levantados, a testa mais franzidinha, tá? Então, esse é o máximo de dor. 4, a expressão facial. Os movimentos dos membros superiores. Sem movimento. 1, com a movimentação parcial, fica um pouco dobradinho ali. 3, com a movimentação completa e a flexão dos dedinhos, fechadinho assim, bem flexionado. 3, e todo contraído ali em posição de defesa mesmo. 4. E em relação ao conforto com o ventilador. Se ele tolera, está tolerando. 1, se tosse, mas mesmo assim tolera a ventilação mecânica por uma grande quantidade de tempo. 2, se ele briga com o ventilador, tem, né, a gente vê a sincroniza. 3, ou se está totalmente sem controle ali sobre a ventilação. 4. Aqui vem a cipote, tem até uma figurinha, vou mostrar para vocês em relação à expressão facial, como que a gente tem que estar observando. A cipote, ela vem com a escala que ela atinge o score de 0 a um score de 8. 8 o maior nível de dor, tá? Do mesmo jeito da BPS, ela também vai olhar movimentos faciais, mas agora ela vai incluir, além do movimento dos membros superiores, ela vai olhar os movimentos corporais. Além dele, a tensão muscular e, da mesma forma da outra, a adaptação à ventilação mecânica. A diferença é que os scores da outra iam de até 4, né? Aqui não, aqui a gente tem scores de 0 a 2. Como eu já tinha falado, a relação relaxada ela é 0, igual a BPS, 1 para tenso, testa franzida, sobrancelha baixada, olhos fechados e elevação do canto da boca. 2, caretas, todos os movimentos anteriores que foram citados, né? Testa franzida, sobrancelha, a sobrancelha baixada, os olhinhos fechados, e uma pálpebra fortemente fechada, aí recebe a pontuação de 2. O movimento corporal ausente, ele está tranquilo, 0. Um movimento protetivo ali, de proteção, com movimentos leves, ele geralmente encosta onde está doendo, 1. E ele bem agitado, sem obedecer comandos, tentando retirar dispositivos, 2. Tensão muscular, 0, quando relaxado, 1, muito tenso ou resistente a movimentos passivos, 2, muito tenso e muito rígido, fortemente resistente, aquele paciente que a enfermagem tem dificuldades em realização do cuidado, o mínimo cuidado possível ali, ele já está bem rígido, ele já não é, a gente tem dificuldade na hora da escovação, da higiene oral, tem dificuldade no banho no leito. Inclusive, através dessas, eu não trouxe aqui porque é a escala que está em estudo ainda, ela não está validada, alguns artigos já trouxeram, tem uma escala que, além da cipote ser utilizada, ela vai definir os cuidados que o técnico, que o enfermeiro faz durante a assistência, e ali ele observa cada um desses, expressão facial na hora que eu virei no leito, isso aqui na hora que eu levantei, o paciente foi deambular, ou na hora que o paciente não está deambulando, é o paciente que está totalmente ali privado de movimentos e tal, como que ele comportou ali? Eu vi que durante o banho no leito, ele fez um movimento de proteção. Então, tem todas essas, durante o cuidado, faz uma análise, não são escalas difíceis de usar, não são complicadas, às vezes o pessoal olha e fala assim, isso aqui vai aumentar o trabalho, isso aqui, nossa, não, já, mas são escalas bem práticas, menos de 5 minutinhos,
a gente já realiza só observando ali o paciente. É a nossa observação, que a gente já faz, igual eu falei, mas que necessita, às vezes, de uma maior organização ali, escrita, né? A questão do instrumento já validado, usado e aprovado pela instituição, né? E a adaptação à ventilação mecânica, 0 adaptou bem, 1 ele tosse, mas se adapta, e o 2 apresenta sincronias, disparos de alarmes e tudo, quer dizer que esse paciente não está bem adaptado. Aí, como eu falei, as faces, 0 ele está totalmente relaxado, 1 você já percebe que ele está forçando a testa, o olho, a boca já está começando a ficar um pouquinho mais levantada, e o 2, o 1, né, no caso, aí o 2, ele já tá fazendo aquela face aquela careta mesmo, uma face que você vê que ele tá sentindo dor e tá bem agitado com essa dor, né? O que é necessário nós entendermos é que essas escalas, como nenhum estudo traz que uma é superior à outra, mas traz as que são mais usadas, é necessário que a gente também adapte e tenha uma validação em pacientes com lesão cerebral, grandes queimados, o RAS menor ou igual a -4, por quê? São pacientes que, às vezes, a gente não vai conseguir avaliar esses movimentos, né? A tensão muscular, o movimento dos membros superiores. Então, vem se explorando novas tecnologias, como o índice de nocicepção da analgesia, o índice bispectal, que é o BIS, esse aqui é bastante utilizado mais para sedação, mas como influencia, eles estão até aplicando em alguns estudos. Isso aqui está tudo, essas novas tecnologias estão em estudos ainda, não tem ainda tanta evidência, mas já estão procurando outras formas ali para se avaliar esses pacientes, que é um instrumento de eletroencefalograma processado e monitorização neurofisiológica, onde vai buscar ali, além da sedação, esse paciente também está com algum tipo de dor. E a avaliação da pupila pelo pupilômetro. Essa vem sendo mais utilizada, está mais apontada por artigos e tudo, que é aquela variação do tamanho da pupila ali durante a dor. Quanto maior essa dilatação da pupila, eles consideram uma dor maior. Como eu já devia falar, de sinais vitais não são indicadores válidos para avaliação da dor, porém, eles dão pistas do que pode estar acontecendo. Igual eu falei, uma taquicardia, uma pressão alterada. Então, tudo isso pode dar pistas daquela dor, do que está acontecendo com aquele paciente. Os estudos publicados demonstram uma lacuna para indicar superioridade entre essas escalas, na avaliação principalmente dos pacientes que estão em ventilação mecânica. E essa decisão do uso da escala ser utilizada, ela deve considerar a aplicação e a familiaridade da equipe com a escala, porque não adianta nada eu começar a utilizar uma escala dentro da unidade de terapia intensiva ali, no meio dos nossos instrumentos, né, que nós já temos, sem treinar, sem capacitar essa equipe. Ela não vai saber utilizar e essa escala não vai ter validade da mesma forma. E tem estudos também que nos trazem a importância da família nessa avaliação da dor. Tem unidades de terapia intensiva que já estão elaborando até os PTS, que são os projetos terapêuticos singulares, onde o familiar é envolvido na discussão ali do caso, naquelas avaliações, nas nossas visitas pensamos assim, é mais ou menos assim que funciona que os artigos trouxeram, né? Que eles avaliam e que o familiar, ele participa daquela reunião no momento ali, não só após o médico passar ali o quadro, mas ele participa como que a pessoa era dentro de casa, o que ele já tinha, né? Então, assim, para ajudar a direcionar a equipe. Porém, esses estudos ainda trazem que essa participação da família, é lógico que você tem que, como já fazemos dentro da UTI, né, ver se o paciente, ele é um candidato ali a estar com a visita estendida ou não, ele também tem que ser um candidato ali, você tem que olhar se o familiar, ele pode estar participando, se ele tem condições ali psicológicas para participar disso, se ele também não pode prejudicar a avaliação da equipe de enfermagem, porque nós estamos ali na frente ali do paciente, o técnico de enfermagem está avaliando ali, o enfermeiro está ali também, então ele não pode, porque às vezes você faz uma avaliação, não, porque o familiar está aqui,
eu vou deixar ali, ele vai falar quanto... Não, a gente também tem que avaliar esse paciente. Então, eles falam bem claro que nessas UTIs, onde está sendo aplicado esse método do paciente de elaborar esse protocolo, esse projeto terapêutico, junto com a família, não... como está em estudo ainda, não libera de tudo. Não, o familiar que vai tomar conta disso aqui. Ele vai avaliar, ele vai falar como é que tá, como é que era antes e pronto. Eu estou vendo ali que ele está com dor, mas o familiar está falando que não. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Ainda, isso não sobrepõe, nunca vai sobrepor a avaliação da equipe de enfermagem. O controle da dor. A gente tem que pensar no controle da dor com escalas ali numa pirâmide, inclusive tem só passar um aqui para mostrar para vocês. Esse é o algoritmo da OMS de 1982, onde ele tem os 3 domínios ali, como que pode ser esse tratamento, se combinado com outro, como que seria. Então, para casos de dor leve, eles consideram não usar esses opioides e não opioides e um adjuvante, qualquer outro para poder reduzir aquela dor. Na dor moderada, um não opioide ou um opioide fraquinho ali e um adjuvante. E na dor intensa, já vai usar o opioide mais forte e um adjuvante junto. Aqui eu trouxe os opioides, né, a escala, como seria. Todos esses 4 vão integrar esse controle da dor, um manejo mais adequado. Sendo que os protocolos que estão em estudo, inclusive lançou um em 2018, teve um em 2013, teve outro em 2018 do Instituto, ele faz algumas recomendações maiores, mas ainda sem tanta evidência, outros já que não tem recomendação, a recomendação fraca, então ele vai classificando, recomendação fraca, moderada ou forte. Então ali eu vou trazer para vocês o que eles consideram, porque foi mais usado. O opioide, né, os anestésicos regionais, as intervenções não farmacológicas e os não opioides, como acetaminofeno, que é o paracetamol, Nefopam, ketamina, lidocaína, os agentes neuropáticos e os anti-inflamatórios não esteroidais, seja eles seletivos ou não, tá? Que eu vou passar para vocês mais à frente também. Aqui, alguns dos principais, mais utilizados, eu trouxe em quadro, porque ia ficar muito longo se fosse falar de cada um separadinho. Então, eu trouxe esse quadro com os principais utilizados, como a morfina, que é a mecanismo de ação, é um agonista receptor do opioide, né? São derivadas do ópio e tudo, que era uma droga, né? Então, começou a ser usada para controle da dor, e é importante ressaltar que inclusive tem nas desvantagens a questão também dessa dessa dependência com essas drogas também. Tudo isso tem que ser considerado. Por isso que hoje em dia não só a sedação tem sido estudada para redução, né, aquelas interrupções diárias, mas também as drogas também para controle da dor, elas também são sendo estudadas para se reduzir. O nosso intuito sempre no tratamento é estar reduzindo a dose, para que isso não cause tantos efeitos no paciente, né? Então, vamos lá. A morfina, ela é um agonista, receptor de opioide. O início de ação é de 5 a 10 minutos, com duração de 4 a 5 horas, uma dose inicial intravenosa, né, de 0,05 a 0,1 miligramas por quilo, com a infusão de 1 a 20 miligramas hora, um metabolismo hepático, eliminação renal, com a vantagem de ser reversível com naloxone e uma sensação de bem-estar. Principais desvantagens: tem a liberação de histamina, a depressão ventilatória, hipotensão, alteração da motilidade gastrointestinal, prurido, está relacionada à liberação de histamina, broncoespasmos e alucinações. O fentanil é um agonista receptor do opioide também. O início de ação é mais rápido que a morfina, de 2 a 5 minutos, porém a duração é de 1 a 2 horas, né? Começa com uma dose de 0,5 a 2 microgramas quilo e uma infusão de 1 a 5 microgramas quilo por hora.
metabolização do mesmo da morfina, hepático, eliminação renal, reversível com naloxone, um rápido efeito de liberação e tem uma menor de ação e uma menor liberação de histamina, mas que ainda pode estar ligada à depressão ventilatória, hipotensão, alterações da mobilidade gastrointestinal e etc. O tramadol é um agonista também de receptor opioides. Ele inibe a recaptação da serotonina e da norepinefrina. E o início, de 20 a 30 minutos, demora um pouco mais, tem uma duração de efeito um pouco maior, de 3 a 7 horas, uma dose inicial de 50 a 100 miligramas, ou intravenoso de até 6 horas, né? O mesmo metabolização e a eliminação do mesmo jeito, hepático renal, reversão com naloxone, uma menor tolerância e dependência física e abuso, e uma menor depressão ventilatória. Mas ainda assim, isso seria vantagem, mas ainda assim ele causa depressão ventilatória, hipotensão, náusea, vômitos, boca seca. E o remifentanil, sendo bem usado e está sendo bem estudado, estão sendo estudados em unidades de terapia intensiva, principalmente as pediátricas e de neonatologia. É um agonista receptor de opioide, início da ação bem rápido, com 1 minuto, uma duração de 5 a 10 minutos ali, uma dose inicial de 0,5 a 1 microgramas por quilo, em 30 a 60 segundos, e uma infusão ali contínua de 0,025 a 2 microgramas quilo por minuto. A grande vantagem dele é que o metabolismo dele não é por hepático, é por esterases, que são enzimas que catalisam ali a ação do éter, tá? Então, isso é uma vantagem, não sobrecarrega tanto o sistema hepático. A eliminação renal e a vantagem, além desse rápido efeito, é esse metabolismo. E as desvantagens são as mesmas. Hipotensão, uma rigidez torácica, náusea. Aqui eu já trouxe, baseado num protocolo de 2018, umas diretrizes, na verdade, da multimodal. O que é recomendado? E é uma recomendação forte, na verdade, é que esse tratamento da dor, ele sempre seja com outras drogas, não só opioides, mas que contem ali com paracetamol, Nefopam, então eles colocam esses, os principais ali para estar utilizando. Eu trouxe aqui de forma resumida também, a indicação, por exemplo, do paracetamol. Ele é indicado como adjuvante, não como substituto, mas além do uso de um opioide, ele atuaria também. E ele permite uma redução no uso de opioides e um tempo menor para a extubação com o uso dele. O estudo verificou isso, que quando o paciente era tratado com morfina mais uma dose adjuvante do paracetamol, ele poderia reduzir o tempo de extubação. Porém, nós temos como efeito adverso a grande toxicidade hepática e renal, tem que ser usado com maior controle em pacientes idosos ou portadores de alguma doença já, um renal crônico ou uma doença hepática, né? O Nefopam, ele pode ser usado tanto quanto adjuvante ou como substituto de doses da morfina. Por que esse substituto? Porque uma dose de 20 miligramas dele tem um efeito analgésico comparável a 6 miligramas da morfina. Então, já tem se pensado em recomendação moderada, e isso ainda não está totalmente forte, essa recomendação, necessitando de mais avaliação, maiores estudos, sobre o uso do Nefopam como substituto ali. Tá? Mas já se tem, nesses estudos, essa ideia que ele realmente tem um efeito comparável à morfina. Ele inibe a recaptura da dopamina, da nora e da serotonina e não apresenta efeitos sobre mucosa gástrica, como paracetamol, né, e outros, função renal, hepática e no impulso ventilatório. Os principais efeitos adversos apontados é a taquicardia, a glaucoma, convulsão e delírio. Por isso que ainda tem essa recomendação um pouco moderada, exigindo maiores evidências, por causa desses efeitos colaterais, né? Ketamina é um adjuvante, quando utilizado em doses baixas, né? É antagonista não competitivo dos receptores glutamatérgicos e é associado ao consumo reduzido também de morfina. Como ele vai entrar como adjuvante, o uso dele permite que se use a utilização, o consumo menor da morfina, né? Os efeitos adversos.
principais: o delírio, neurotóxico, ele estimula a descarga adrenérgica e, portanto, pode elevar a pressão arterial e frequência cardíaca, né, o que é bastante preocupante. E os anti-inflamatórios não esteroidais também atuam como adjuvante, eles são inibidores da ação da enzima COX, que é a ciclooxigenase, e reduz a produção de prostaglandinas. E aí a gente tem aqueles seletivos, que vai atuar em COX-1, e os não seletivos, né, que pode atuar nas duas. Em relação a esses anti-inflamatórios, a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque, assim, além de tudo, eles podem aumentar o risco de sangramento por atuar de forma não seletiva e também na agregação plaquetária. Eles são considerados antiagregantes, a maioria deles, e podem promover maior risco de sangramento e também podem causar lesões renais. Então, para paciente idoso, que já é um renal crônico, ele é contraindicado. A lidocaína, eu já até coloquei aqui, o uso dela foi desencorajado, ainda se utilizava em algumas unidades de terapia intensiva, intravenoso ali, mas pelos grandes efeitos sobre a alteração hemodinâmica, ele foi desencorajado para a população em geral das unidades. E aí, só exibiu uma ação melhor em algumas cortes cirúrgicas e algumas populações. Então, por esse motivo, o uso está desencorajado. A dor processual. O que é essa dor processual? É uma dor relacionada que deve ser prevenida e relacionada a procedimentos. Então, sempre que for fazer um procedimento, que o paciente estiver com dor, é necessário pensar em prevenção. A dor, na verdade, todo o processo de dor é importante que nos lembramos da parte preventiva, para que não exponha o paciente àquela qualidade ali de assistência que vai gerar dor, desconforto, né, do qual eu até falei no início que vai ser lembrada, vocês viram pelas porcentagens ali, 80% vão lembrar do tubo, do desconforto, então, enfim, várias outras dores. E aí eles recomendam que seja uma analgesia, sempre que for fazer um procedimento, preventiva, principalmente aquele paciente que já, vamos supor, foi passar ali, vão fazer um acesso nele, venoso central. Então, o paciente vai exibir dor, já está ali furando um monte de vezes. Então, geralmente, o paciente tem uns que faz aquela careta ali na hora. Então, quanto é importante usar ali um opioide na menor dose eficaz, só para realmente realizar aquele procedimento. Inclusive, a diretriz de 2018, essa que foi elaborada por Devlin e outros autores, e tanto a diretriz também de 2013, ela traz que esses pacientes, principalmente aqueles que são submetidos à remoção de dreno torácico, por exemplo, eles devem ser tratados, sim, preventivamente, já pensando naquele processo de dor que ele pode sentir durante o procedimento, tá? As intervenções não farmacológicas. As principais intervenções não farmacológicas que são apontadas e ainda exigem mais estudos, tá? Principalmente pacientes da unidade de terapia intensiva, algumas exigem treinamento da equipe, então, assim, ainda está em estudo os efeitos delas sobre os pacientes que estão na unidade de terapia intensiva, os pacientes críticos, ainda são desconhecidos, e ele traz que, como é importante, como eu já havia falado antes, o membro da família está participando na execução também de algumas dessas intervenções. Alguns artigos já trazem esse modelo com o familiar participando ali, por exemplo, oferecendo a massagem e tudo. Só que a gente tem que pensar que por ainda permanecer desconhecido aquele efeito, algumas podem causar um efeito de coanalgesia, como a musicoterapia, por exemplo. Tem alguns odontólogos, por exemplo, já estão usando dentro do consultório ali o efeito da música. Mas a gente pensa assim, vamos supor que o odontólogo que está me atendendo gosta de rock, e eu não gosto. Então, esse efeito conalgésico é evidente ali, porque com certeza eu vou ficar mais nervosa, mais ansiosa, vou sentir mais dor, e isso vale para os nossos pacientes também críticos, pensando sempre nesses efeitos, tá? E sem contar as medidas de higiene com os aparelhos que vão ser usados nesse recurso, podem ali, ao invés de facilitar carregar ali bactérias, vírus e etc. Então, tem que se pensar. Aí eu vou começar aqui, só para passar para vocês. A hipnose.
ela não oferece, não oferecer hipnose. Tinha alguns locais que usavam da hipnose para reduzir essas dores, mas são estudos que exibiam viés e tinham dificuldades de aplicação. A massagem foi considerada como um bom recurso, mas com a recomendação ainda, né, que moderada, mas, porém exige treinamento, custos, porque às vezes você está fazendo uma massagem ali, você está machucando a pessoa, né? Então tem essa questão também. Da música eu já falei. A terapia fria foi bastante indicada, essa teve uma evidência um pouquinho mais forte, uma recomendação também maior, por ser uma simples, barata, pensando também que é rápida, né, que seria a aplicação de bolsas de gelo frias, por 10 minutos na área, principalmente ao redor de dreno torácico, antes de retirada, mas ter cuidado também, né, com a lesão, ficar atento a isso. As técnicas de relaxamento, que são feitas até por alguns membros de terapia ocupacional, psicologia, também podem ser utilizadas, mas exige para isso um treinamento mínimo, né? Então, todas essas técnicas não farmacológicas, elas podem ser agregadas, mas não quer dizer que sozinhas elas são resolutivas, ou que a grande, assim, questão, indicação das diretrizes é que, assim, ainda não se sabe, não se conhece os efeitos, primeiro porque o paciente é incapaz do autorrelato. Então, ele não vai ser capaz de nos falar se isso, para ele, melhorou ou não. Ou se foi até a própria terapêutica ali, farmacológica, a intervenção farmacológica, que fez alcançar um resultado melhor. Então, ainda está em estudo, mas já tem algumas recomendações, assim, que podem ser aplicadas, desde que tenha treinamento básico, como a terapia fria, por exemplo, não precisa. Então, você só ficando atento a queimaduras e outras coisas. Sistematização da assistência. Primeira coisa que nós temos que fazer, contra a equipe de enfermagem e enfermeiros, porque, assim, tem um parecer do Corém, de São Paulo, que fala sobre a aplicação daquelas escalas que eu falei antes. E essa sistematização da assistência, ela cabe a todos, sendo a parte de diagnóstico e intervenções da parte do enfermeiro, né? Mas todos podem estar fazendo avaliação, exame físico e tudo. E o que o Corém trouxe num parecer, se não me engano, de 2012? Ele trouxe que o técnico de enfermagem, ele pode aplicar aquelas escalas, que eu falei que existe alguma dúvida, nas instituições que já têm as escalas já validadas, existem dúvidas quanto à aplicação. Então, eles falam que o técnico de enfermagem pode aplicar as escalas unidimensionais, mais simples, e informar, comunicar o enfermeiro, como a gente já até coloca como um dos cuidados, né, comunicação ao enfermeiro, ou ao médico sobre a dor ali, identificação daquela queixa álgica, né, e aí o enfermeiro aplicaria outras escalas mais detalhadas ali, a fim de um melhor manejo, até para avisar a equipe multi ali, principalmente ao médico, prescritor, né, sobre qual o melhor tratamento ali para aquele paciente. Então, para sistematizar, primeira coisa, identificar a queixa álgica, avaliá-la de forma adequada, caracterizar a experiência dolorosa em todos os seus domínios, aqueles 4 domínios que eu falei, social, psicológico, físico, tem que ser avaliado, aferir a repercussão da dor no funcionamento biológico, emocional e comportamental. Então, que seria interessante até usar aquela escala comportamental, BPS ou CIPOT, para a gente ver se essa repercussão, como que está sendo essa repercussão, observar sinais vitais, que pode dar pista também, né? E até a parte emocional, aquele paciente poliqueixoso, que fica choroso dentro da unidade de terapia intensiva, que ele é capaz de verbalizar, identificar os fatores que contribuem para melhora ou piora, as complicações relacionadas ao manejo da dor, né, preveni-las, através do quê? Do conhecimento, tratar dos tratamentos não farmacológicos e farmacológicos, o que inclui conhecer os efeitos colaterais também para a gente poder intervir sobre eles, né? Avaliar a eficácia das terapêuticas que foram implementadas, promover educação e treinamento da equipe, como esse que está sendo realizado, e anotar ações e resultados. A anotação é fundamental, porque tem um estudo que trouxe até as experiências dos pacientes que receberam a alta da UTI,
além de trazer dados, ele também trouxe um relato, era um estudo quantitativo e qualitativo. Aí ele trouxe falando que um paciente relatava que ele sofreu durante a UTI, apanhou, ele falou que a equipe judiou dele, que não dava moral para a dor dele, que eles menosprezavam o que ele sentia lá dentro, e ele teve umas alucinações, estava bastante sedado, então ele achava que aquela dor estava sendo provocada pela equipe. Então, isso nos respalda, além de dar informações para o restante da equipe, dos outros plantões, é um respaldo também para a enfermagem em relação ao que foi tratado, como que está sendo esse cuidado. Então, não é importante somente anotar na ficha de sinais vitais, mas como relatar que o paciente exibiu aquela dor naquele momento, que foi avaliada, que foi tratada da seguinte forma, e que uma hora depois reavaliou-se novamente aquele paciente, ele estava assim ou assado. Então, isso é importante para a gente. O que também nos faz uma avaliação e uma comparação, se as medidas que nós estamos realizando realmente estão sendo benéficas ou não. Já está acabando, viu, gente? As considerações. É importante considerar que a intensidade da dor é diretamente proporcional à taxa de estresse, agitação e mortalidade da UTI. A avaliação e mensuração da dor permite conhecer o sofrimento do paciente, elaborar tratamentos mais adequados à condição, verificar os resultados dessas intervenções analgésicas, as quais nós executamos, né, se multimodais, só com um, ou com vários, ou se está usando só o opioide ali, como que está sendo. E uma frase só para a gente sempre lembrar: a dor, ela não pode ser tratada se não tiver avaliada, se ela não for avaliada. Então, como que eu vou conseguir tratar uma coisa que eu não avaliei, eu não sei como que tá, eu não vi que esse paciente está com essa ou com aquela dor, eu não observei nenhuma face dele ali. Então, o quão importante é a observação, as anotações e o tratamento dessa dor, o manejo adequado através dessas avaliações que nós fazemos diariamente, né, e de forma sistematizada. Aqui tem algumas referências, eu utilizei mais, mas não cabe todas aqui. Quem tiver interesse, eu posso estar passando para vocês, alguns que eu achei mais interessante. São referências bem atuais, desse ano ainda. Tem algumas mais antiguinhas, mas que era importante. Inclusive, quando eu falei daquela escala de avaliação que eu nem coloquei, porque ela ainda não está validada, está passando por estudos, foi um estudo de 2012, de Araújo e Pereira, que essa escala de avaliação, primeiro item aí das nossas referências, é um instrumento de avaliação de dor em pacientes não comunicativos. E aí lá, ela traz, dentro da escala, o modelinho, quem quiser eu passo também depois, da face do paciente e o que a enfermagem observa ali durante o cuidado. Aí tem a avaliação de cada. Meus agradecimentos pela atenção de todos. Volto a agradecer a iniciativa das meninas, né, da Fernanda e da Raquel, e a disposição de vocês para assistir a aula. Eu tenho e-mail de contato para caso alguém tiver mandar alguma coisa, e estou aberta também a perguntas. Se tiver alguma dúvida, que eu falo um pouquinho rápido. É isso.